Olá, alunos. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos dar início com a nossa aula, né? Continuação da lição anterior da apostila do módulo 2. Nós lemos, né, a vida sentimental. E nós estudamos também o tempo certo, que a palavra de Deus fala em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, essa palavra nos ensina o quê? Que nós devemos esperar em Deus, o tempo de Deus, né? Que nós temos que esperar os frutos aparecer, né? Que Deus ele mostra para nós os frutos da outra pessoa para que nós venhamos ter um relacionamento certo e abençoado por Deus, né? Aprendemos também quando a pessoa ela busca o reino de Deus em primeiro lugar, né? E ela deixa as demais coisas Deus acrescentando na vida dela. E aprendemos também como começar um relacionamento e desenvolvê-lo até o casamento. Aprendemos a esperar em Deus e aprendemos a esperar Ele desenvolvendo com a palavra de Deus. Deus ele tem nos ensinado na palavra dele como esperar o tempo dele e como nos relacionar com a pessoa certa. Hoje, então foi isso que nós aprendemos até aqui, né? E com tudo isso que nós aprendemos, com todos esses erros, e são comuns no meio das pessoas não cristãs. E também nas igrejas, quem não é ensinado a fazer o certo acaba imitando quem faz errado. No livro de Oséias, nos diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. É preciso conhecer a vontade de Deus para nossas vidas, por meio da sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, o que é que nós vemos? Que por falta de entendimento, muitas vezes o povo de Deus ele perece, ele sofre e é destruído, sabendo o que é errado. Na próxima lição, entenderemos o que é certo. Alguém já disse que uma maneira de aprender o que se deve fazer é saber o que não se deve fazer? Limites de um namoro entre cristãos. Para entender os limites de um namoro entre cristãos, é necessário conhecer um pouco da estrutura do ser humano. O ser humano é tridimensional, é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Tanto o homem quanto a mulher são assim, e o namoro, bem como o noivado, preparam esse ser para se unir com outro semelhante a ele. Essa união completa se dá no casamento. O plano do Senhor com relação a essa união entre o homem e a mulher foi revelado no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Podemos ver por meio desta passagem que o plano de Deus é que a união do corpo físico só se deve dar quando acontecer o casamento, deixar pai e mãe. Isto não significa que a união da alma e do espírito não possa ser iniciada durante o namoro e o noivado. Também não significa que não possa haver nenhum tipo de contato físico. O que não deve haver é relação e carícias que provocam o abrasamento, que é a fornicação. Os vários tipos de união: amizade, irmandade, namoro e noivado. E casamento. O inimigo tem tentado levar os solteiros descompromissados a buscarem um tipo de relacionamento onde a união da carne acontece com a união da alma e do espírito. Isso tem trazido sérios problemas para o ser humano, pois ao agir assim, ele se coloca contra o plano original de Deus. O namoro e o noivado servem na realidade para o casal buscar uma comunhão espiritual e mental, dando condição para que os corpos sejam uma só carne após o casamento. O plano do inimigo é levar as pessoas a se unirem somente na carne, pois esse tipo de união é de fácil dissolução.
Compete aos cristãos não caírem nessa cilada do diabo, no qual o mundo tem caído. O casal de namorados cristão devem aproveitar este período que acontece o casamento para buscar uma comunhão de fé e de pensamento. O físico deve ficar para depois do casamento, já que sem uma compatibilidade de espírito e de alma, a compatibilidade do físico vai durar pouco. O casal de namorados ou noivos precisam tomar cuidado, pois a maioria das pessoas cristãs que caíram em fornicação não pensavam que isso pudesse acontecer. Se o casal de namorado der mais lugar aos seus desejos do que a alma e o espírito, com certeza os desejos falarão mais alto, provocando a queda e, consequentemente, uma consciência pesada e culpada diante de Deus. Como ocorre a união em cada dimensão? Espiritual. Ao receber a Cristo como Senhor, compartilhando de uma mesma fé na mesma palavra de Deus. Alma. Por meio do diálogo, compartilhando ideias e chegando a acordo com relação a planos e propósito. E o corpo inicia-se por meio do diálogo e de contatos preliminares, durante o namoro e o noivado. É beijos e abraço, dentro de seu limite. E se completa após o casamento. Este limite deve ser bem conservado e ajustado pelo casal de namorados ou noivos. Cada um deve expor o que fere a sua consciência, e ambos devem se respeitar, pois um relacionamento em que um fere a consciência do outro, excedendo o limite, não terá um bom fruto. Como começar? Vejamos agora uma relação de fases que antecedem o casamento. Conhecer a pessoa através de conversas e convivência. Orar a Deus pedindo uma palavra a respeito do assunto e falar com o pastor. A pessoa fala com a outra a respeito do propósito e a convida para buscar a confirmação. Recebem a confirmação de Deus. Conversam com o pastor e com os pais. Conversam sobre os limites. Iniciam o namoro. Quando os frutos crescem, chegou a hora de marcar o noivado. O noivado acontece. Preparação para o casamento. E, por fim, chega até o casamento. Este é um referencial para a pessoa que pretende ser prudente nesta questão. As principais dúvidas. É certo casar com uma pessoa só por ela ser espiritual e não olhar para a aparência? No livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 30, diz assim: enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Temos também em Gênesis, capítulo 2, versículo 9, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Estes dois versículos citados revelam que a espiritualidade e a aparência são dois fatores a serem considerados. Ambas não são opostas, mas complementares. Não adianta casar-se com espiritual ou com uma pessoa espiritual, se ele não é agradável à vista. Também não adianta casar-se com ele ou com ela não espiritual e não temer ao Senhor. Tudo deve ser analisado e pensado. Então, o que nós entendemos aqui? Que não adianta uma pessoa ela casar só pela aparência, né? Nós temos esses dois fatores. Olhar a pessoa, aquela pessoa é espiritual, mas aí você não se agrada desta pessoa. E, não, mas eu vou casar só porque ela é espiritual? Não, as duas partes têm que
ser agradável à vista, né? Tanto a parte espiritual quanto a parte física. Tudo tem que ser analisado e pensado antes do casamento. Isso é durante o namoro e o noivado. É certo casar-se com uma pessoa de igreja diferente? Quem se casa com alguém incrédulo está saindo da palavra de Deus. Quem se casa com uma pessoa crente, mas de outra igreja, não está pecando. Contudo, o casal poderá ter problemas, como certos desentendimentos doutrinários, né? Nós sabemos que na palavra de Deus ela fala que há diversidade de ministérios. Então, se uma pessoa casa com outra pessoa de outro ministério, ela vai exercer uma função no ministério e o outro outra função. Então, vai ter a diversidade, vai ter desentendimento, né? Então, precisa ser analisado isso também. É certo ir ao cinema com o namorado ou com a namorada? Depende do filme que o casal vai assistir e do que eles vão fazer durante o filme. No livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, nós lemos assim: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu não sinto vontade de me casar. Devo casar-me só para não dizer que estou encalhada? É uma pergunta muito interessante, né? Às vezes muitas pessoas elas chegam a se casar só pelo fato, né, de que as pessoas falam, aquela ali não arruma ninguém, né? Ou então ela fala, aquela ali é encalhada, está sozinha. Mas vamos ver o que diz a palavra do Senhor em relação a esta pergunta? Está escrito no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 12. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos. Por causa do reino dos céus, quem é apto para o admitir, admita. Então nós vemos que não, pois pode haver caso de pessoas que não têm a vocação para o casamento. Neste versículo, Jesus faz distinção entre aqueles que são impotentes por natureza, eunucos de nascença, aqueles que foram castrados, os homens fizeram tais, e aqueles que se fizeram eunuco por causa do reino dos céus. A tradição cristã entendeu esta expressão sem sentido metafórico, como proposta do ideal da renúncia voluntária, relação sexual, ideal e concretizado na vida do próprio Jesus. Qual a diferença entre amor e paixão? No livro de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1, a parte B, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Quando é paixão, o sentimento de afeição cresce muito rápido e acaba mais rápido ainda. O amor às vezes demora para crescer, mas ele permanece diante das tempestades. Agora nós vamos aprender com Isaac e Rebeca, né? O casamento de Isaac e Rebeca foi um casamento bem sucedido. Vamos ver agora algumas lições no livro de Gênesis, do capítulo 24. Não se casar com uma pessoa de outra fé. Deus respeita a liberdade de escolha da pessoa e quem quer se casar sempre deve crer que o anjo do Senhor está à frente. A oração é o primeiro passo para quem quer encontrar a pessoa certa, pois só Deus conhece o coração da pessoa. Rebeca era formosa e virgem. Deve-se observar a pessoa pretendida em silêncio até se ter a confirmação. É necessário conhecer a pessoa e sua família. Rebeca não escondeu nada de sua família.
A família precisava reconhecer que a união vem de Deus. A família deve abençoar os filhos. A moça não precisa ficar mostrando o corpo para atrair o rapaz. Por meio destes ensinamentos, teremos muito mais condições de acertar na escolha da pessoa amada. Eu gostaria que todos os alunos estivessem meditando nesse livro de Gênesis, do capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 65, para que Deus ele possa falar mais com vocês. Nós chegamos ao final de mais uma lição, da vida sentimental. E eu gostaria que todos os alunos também estivessem lendo e colocando no grupo o que vocês entenderam, sobre as pessoas namorar. O que vocês acham de um namoro? Se vocês acham que o namoro cristão é igual ao namoro das pessoas do mundo. Se vocês vêem o que é errado, vocês puderem estar comentando no grupo, para a gente poder estar debatendo dentro da palavra de Deus, a gente achando as respostas para cada pergunta. Eu quero desde já agradecer a todos os alunos, que chegaram até aqui. Eu creio que daqui para frente nós teremos mais matérias que vai nos ajudar a entender, como que nós temos agido diante de Deus, com os nossos filhos, como nós temos tratado os nossos filhos, como as pessoas mais novas têm agido no relacionamento entre o namoro e o noivado, se está de acordo com a palavra de Deus, se está agradando ao Senhor ou não, E eu quero dar os parabéns a todos os alunos, porque nós chegamos até aqui. Eu creio que Deus ele vai fortalecer cada vez mais, a nossa fé e nos dar mais entendimento.